Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Pignata na área. Vamos lá, vamos dar aí uma super aula em relação aos crimes contra a administração pública, tá? E não menos importante, né? Essa é uma disciplina que a gente tem que trabalhar de forma profícua, né? Então vocês, tá? Se segurem aí que eu vou fazer meu papel aqui, beleza? Vamos lá, senhores, olha só. Para falar um pouquinho dos crimes contra a administração pública, ou também chamado, né, os crimes funcionais, você tem que ter em mente, tá, que esse título dos crimes contra a administração, ele subdivide-se em os crimes praticados por funcionário público contra a administração, dos particulares contra a administração, e agora uma alteração legislativa em 2021, né, que trouxe aí, né, a nova lei relacionada a licitações, contratos e licitações, que inclusive trouxe um capítulo para dentro dos crimes contra a administração pública, trazendo justamente esses novos tipos penais relacionados aí aos crimes da administração pública, beleza? E além disso, a gente tem mais um capítulo ainda, que é o capítulo que eu considero de grande importância dentro desse título, que é justamente aí dos crimes contra a administração da justiça, tá bom? Então, senhores, vamos dar aqui um aspecto geral do que seriam os crimes contra a administração pública, dar os fundamentos básicos para você começar a caminhar de forma, né, individual, de forma aí sozinha, né? Como o titio gosta de falar aqui, beleza? Então vamos falar aí, senhores, primeiro sobre as noções gerais, né? As noções gerais dos crimes contra a administração. Considerações iniciais, né, devem ser levadas em conta, porque esses crimes, senhores, causam um prejuízo muito grande ao erário, né? Então, na verdade, a fé pública que o usuário, né, do serviço público ele tem no agente público, isso se perde quando ocorrem esses crimes aí, tá bom? Então, é de bom grado que fique bem sedimentado aí no seu dia a dia, quando você ouvir, né, falar sobre os crimes contra a administração pública, que são crimes danosos aí, justamente a você que precisa do serviço público de forma geral, né? E se você olhar, senhores, ó, lá no item 2 que eu estou colocando para vocês, a gente tem que trabalhar também com o conceito, né? Por quê? Professor, quem é que pratica esses crimes? Esses crimes são praticados em regra pelo funcionário público, não é isso? Se é praticado pelo funcionário público, então, professor, você está me dizendo que o particular ele não pode ser sujeito ativo desses crimes? Senhores, pode, como exceção, desde que, né, participe aí em concurso com o próprio funcionário público. Aí sim ele também incorre nesses crimes contra a administração pública, tá? E quando a gente fala, tá, senhores, de crimes contra a administração pública, você tem que ter em mente que, além desses crimes praticados por funcionário público, existe um capítulo onde o particular praticará o crime contra a própria administração. E aí eu falo de forma autônoma, né? Sem estar em concurso, por exemplo, com o funcionário público, beleza? E aí, professor, você fala tanto em funcionário público, mas onde é que está a questão da conceituação do funcionário público? Senhores, lá no artigo 327 do Código Penal, você pode observar, não é? Que nosso direito penal, ele traz aí, nosso código, ele traz um conceito de funcionário público, que, diga-se de passagem aí, é um conceito muito mais amplo do que aquele conceito que você está, né, acostumado lá no direito administrativo, tá? Então dá uma olhadinha lá no seu artigo, ó, 327, que vai trazer aí, ó, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E se você observar no seu parágrafo 1º, traz o funcionário público por equiparação, não é? Esses indivíduos no parágrafo 1º também, se vierem a incorrer em qualquer uma das condutas previstas aí nesse título, né, dos crimes contra a administração pública, também serão sancionados com base nos tipos desse título, beleza? Que justamente quando a gente fala do parágrafo 1º aí, os funcionários públicos por equiparação, você pode observar, senhores, que são ali os agentes públicos que trabalham em paraestatais, né? Ou seja, que auxiliam a administração pública nas suas funções típicas, né? Nas suas funções típicas. E é verdade também
que caso um desses indivíduos, esses funcionários públicos, venha aí a incorrer em um desses crimes previstos aí, né, nesse título que estamos trabalhando, se esse pessoal exerce função de DAS, que a gente chama de direção, né, assessoramento aí, ou supervisão, ou seja, exerce altos cargos, né, na administração pública, se eles vierem a incorrer em um desses crimes, eles vão pegar aí uma majorante, senhores, tá? Uma majorante aí do parágrafo 2º. A pena será aumentada por conta, né, e em razão desse exercício funcional desempenhado pelos DAS, que é chamado aí pessoal que exerce direção e assessoramento na administração pública, tá? E é importante a gente trazer aí uma questão conceitual dentro aí do escopo que estamos buscando, né, nessa aula, né, nessa super aula aí, essa aula fundamental, essa aula de conceitos gerais sobre os crimes contra a administração pública. Você não pode deixar, né, de definir o que é um crime funcional próprio e um crime funcional impróprio, senhores, tá? Você vai observar que nesse título que a gente está trabalhando, você vai observar que tem os crimes funcionais próprios, que só quem pode exercer esse tipo penal é o próprio funcionário público, ou seja, né, aqui leva-se em consideração simplesmente a condição de ser funcionário público. Nesse caso, o professor particular não pode incorrer nesse crime, por exemplo, não é, o crime aí de prevaricação. Então, caso não tenha a condição de funcionário público, não há que se falar em um outro crime praticado, não é? Então, por isso que a gente fala que são crimes funcionais próprios. Nesse caso, somente o funcionário público, ou seja, essa condição de funcionário público como sujeito ativo do crime, caso perca essa condição de funcionário público, não há que se falar em outro tipo penal. Então será um, né, irrelevante penal. Já o crime funcional impróprio, isso aí tem que ficar bem sedimentado, tá? Caso venha a se perder aí a condição de sujeito ativo do indivíduo que pratica essa conduta, existirá um outro tipo penal, por exemplo, em outra parte do código, na parte especial aí. Exemplo, um peculato, crime de peculato furto, na sua modalidade furto. Caso o indivíduo sujeito ativo desconsidere essa condição de funcionário público, existe um outro tipo penal que seria o furto, né, lá no artigo 155 do seu Código Penal. Tá bom? Então, não se torna um irrelevante penal quando a gente fala dos crimes funcionais, né, impróprios aí, tá? Então tem que ficar muito bem sedimentado essa informação para você. Olha só, e é interessante que existem outros agentes públicos que têm lei própria. Então eles podem praticar determinados crimes funcionais e não irão responder ali no título relacionado dos crimes contra a administração pública. E sim vão responder na sua lei específica ou na sua lei especial. Por exemplo, é o caso dos prefeitos, né? O prefeito aí, ele tem uma legislação própria, que é o Decreto-Lei 201, tá? Então, alguns crimes aí de responsabilidade funcional está previsto, quando o prefeito é o sujeito ativo, está previsto lá no Decreto-Lei aí 201, beleza? Professor, conselheiro tutelar, pode ser também sujeito ativo de crime aí funcional? Pode, senhores, tá? Até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem trazendo esse conceito aí, trazendo o conselheiro tutelar como um elemento aí importantíssimo, né? Ora, ele exerce exercício de serviço público de grande relevância, tá? Então, ele é considerado aí funcionário público para fins penais, tá? Para fins penais. Não esqueçam desse aspecto importante, tá? O mesmo a gente pode falar também, senhores, dos tabeliões, né? Os tabeliões aí, senhores, se você observar, ali como eles trabalham, não é? Como delegatários aí de serviço, do serviço público, né? Eles são considerados funcionários públicos para fins penais. Então, eles incorrem sim nos crimes ali desse título que nós estamos trabalhando com vocês, tá? Professor, mas e o pessoal que trabalha com conselheiro tutelar, não é? Tá lá o escrevente, tá lá o pessoal que faz o atendimento ao público. Esses não, senhores, esses não são considerados funcionário público para fins penais, tá bom? Inclusive porque está fora daquele conceito de funcionário público do 327 do Código Penal que nós acabamos aí de falar. Tranquilo? Fácil,
Moleza, professor. Professor, deixa eu lhe perguntar, mas, por exemplo, e se o crime praticado, vamos supor aí um crime funcional, um peculato furto, for praticado por um agente público, por exemplo, não é? E aí, esse agente público subtrai, sei lá, professor, uma resma de papel do órgão público, ou seja, ele pratica um peculato desvio. Professor, uma resma de papel custa aí seus R$20. Será que não seria possível a aplicação do princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública? Senhores, em regra não, inclusive com posicionamento sumular, tá? Com posicionamento sumular aí do STJ, súmula 599, anote aí, tá? Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública, tá? Aí você põe assim, ó, exceção. Aí você põe lá, titio, um asterisco, põe um asterisco no seu caderno, não é? Olha só o que a gente pode estar trazendo em relação ao descaminho, tá, senhores? O descaminho você vai ver aí que também está dentro do título dos crimes contra a administração pública e é um dos únicos crimes onde, tá, a jurisprudência majoritária aí vem admitindo, tá bom? A aplicação do princípio da insignificância, tá? Então, quando vier na sua prova, ó, em regra, não cabe o princípio, tá? Exceção, descaminho, tá? Quando o objeto que foi aí, né, descaminhado, ele tiver um valor, não é, ínfimo, tá bom? Então, são essas as considerações iniciais, os aspectos gerais que o titio aqui tem para trazer para vocês. Espero que vocês tenham, não é, aproveitado o máximo e vamos em frente até o próximo encontro. Grande abraço, fique bem.